Ok, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso curso de Introdução à Ótica para a Computação. Essa é a aula número 3. Na aula de hoje, eu vou conversar sobre um softwarezinho para fazer cálculo de traçamento de raios para simular esses sistemas ópticos que a gente está estudando, esses fenômenos ópticos em geral que a gente está estudando. Então, na aula passada, nós falamos sobre propagação linear da luz. Temos alguns exemplos de situações em que você pode tratar a luz como uma coisa que se propaga linearmente, não precisa levar em conta o caráter ondulatório da luz. E aí isso define, eu não fiz a definição muito precisamente, mas a gente pode definir uma coisa que é o chamado raio luminoso. E se você acompanhar como esses raios luminosos, esses raios de luz aí se propagam e refletem, interagem com os objetos no espaço, a gente consegue saber como é que a luz se comporta. Eles são uma representação aí da propagação da luz. E existem ferramentazinhas simples, matemáticas, que permitem que a gente indique essa forma da propagação, baseado nas regras geométricas que a gente viu na aula passada. Eu vou mostrar um pouquinho dos slides da aula passada para a gente relembrar. Deixa eu voltar aqui. Aula 2, eu vou mostrar no PDF aqui. Na aula 2, a gente falou sobre propagação retilínea, né? Vimos aí a história da câmera obscura, que é um protótipo da máquina fotográfica. Falamos sobre reflexão. Tem a lei de reflexão, que o ângulo de reflexão medido com respeito ao normal é igual ao ângulo de incidência. Falamos também da refração, que depende do índice de refração, que, por sua vez, depende da velocidade de propagação da luz naquele meio material, no meio homogêneo. E discutimos alguns fenômenos, como, por exemplo, reflexão interna total. Eu fiz a demonstração para você desses fenômenos com o laser. Falamos um pouco sobre espelhos planos também. E os espelhos esféricos. Eu não deduzi, mas a gente conversou sobre essa fórmula aqui, que permite calcular qual é a posição onde vai ser formada uma imagem em um espelho esférico. Em duas situações aqui, tem um espelho com a concavidade voltada para o lado do observador, para o lado de fora, e tem um espelho em que a concavidade está voltada para dentro do material, para dentro do espelho, que é o chamado espelho convexo. Eles têm propriedades diferentes. Todas essas propriedades podem ser deduzidas em termos dessa lei de reflexão. A gente pode pegar um ponto aqui emitindo luz de um objeto, ver como é que esses raios luminosos vão refletir na superfície do espelho, usando a lei de reflexão, que a gente já conhece, e aí, calculando aí, se acontecer de você ter vários raios provenientes de um mesmo ponto aqui, se cruzando numa determinada região, isso vai ser o equivalente a você ter a formação de uma imagem desse objeto, que vai ser percebida por observadores como se fosse uma cópiazinha do objeto naquela posição. Para espelhos côncavos, geralmente essa imagem está invertida. Ela pode ser não invertida também, mas frequentemente ela aparece invertida e geralmente é uma imagem real. No espelho convexo, ela é uma imagem geralmente menor e virtual. Geralmente é uma imagem dentro do espelho. E aí, depois da nossa aula tradicional aqui, o professor Miguel mostrou para vocês como é que a gente pode usar um programinha, o GeoGebra, para fazer esse cálculo aí dos raios. Eu posso pegar, por exemplo, fazer esses cálculos, imitar que eu tenho um objeto aqui, a gente geralmente desenha uma setinha apontando para cima para saber a orientação. Você pode imaginar que essa seta representa uma vela ou uma pessoa, qualquer coisa assim. Aí coloca a parte de baixo no eixo aqui de simetria do espelho, e então faz a análise da propagação de alguns raios, que vão se propagar em linha reta, vão refletir aqui na superfície do espelho. A gente pode usar o GeoGebra para calcular qual é o ângulo de reflexão. Você pode gerar uma linha conectando dois pontos aqui, arbitrários, e calculando o ângulo de reflexão, fazendo isso para alguns raios com ângulos diferentes, você pode encontrar que alguns desses raios vão se cruzar, e ali naquela região de cruzamento é como se fosse uma imagem, é o ponto correspondente à imagem naquele ponto original. Ok, então a gente consegue usar o GeoGebra para fazer essa análise.
Sem ele também dá para fazer, você pode fazer essa coisa geometricamente aí, usando uma régua, ou simplesmente desenhando como é que você espera que seja a reflexão, baseado em algumas regrinhas. Tem alguns raios desses que são notáveis, no sentido de que você sabe como é que eles se refletem. Mas, para fazer essas contas direitinho e imaginar como é a posição da imagem, no final das contas, pode ser um problema meio complicado, porque, por exemplo, a gente teve que, para chegar nessa forma, por exemplo, usar a aproximação paraxial. Quer dizer que os ângulos são pequenos, e eu posso desprezar posso dizer que seno de θ é aproximadamente igual a θ, e cosseno de θ é aproximadamente igual a 1, na hora de calcular a posição dessa imagem. Aí, na aula de hoje, eu queria falar para vocês sobre uma ferramenta alternativa que a gente pode usar para fazer essa análise. Então, vamos começar a aula de hoje agora. Eu vou falar sobre traçadores de raio, que é uma coisa comum para o pessoal que estuda computação gráfica. Tem disciplina de computação gráfica para quem faz curso de ciência da computação ou engenharia de computação, em que você estuda como é que se faz a simulação de imagens a partir de uma descrição da cena. Então, normalmente esses programas aí são chamados renderizadores, que é você tentar imaginar o que acontece na câmera que está tentando perceber a cena em termos dos raios luminosos que estão iluminando aquela cena ali, ou das fontes de luz que existem numa cena, e você faz o cálculo de como é que esses raios interagem com os elementos da cena e chegam até a câmera. Normalmente isso é feito de trás para frente, ao invés de fazer o raio de luz propagando da fonte de luz até a câmera, interagindo eventualmente com objetos, fazendo múltiplas reflexões e refrações, etc., você faz ao contrário, porque a maioria dos raios não vai chegar no observador, e a gente pode invocar o princípio aí da reversibilidade dos raios luminosos, que se eu inverter a direção, ela permanece a mesma, né? As leis da física geralmente são reversíveis, na maioria das situações. Nem sempre tem dissipação, mas frequentemente você pode utilizar essa lei de reversibilidade e calcular o seguinte: você imagina que um raio partiu da câmera, aí ele vai refletir em algum objeto e eventualmente chegar numa fonte luminosa. Se ele chegar numa fonte luminosa, você vai calcular qual foi o caminho que ele percorreu, quais foram as reflexões, refrações, a intensidade da absorção que ele sofreu, etc. E no final do dia, depois que você fizer essa análise aí para diversos raios, você vai ter uma simulação da formação da imagem na câmera. Então, eu queria mencionar para vocês que existe uma dessas ferramentas, um desses programas aí, que é um traçador de raios, chamado POV-Ray. Esse POV é uma abreviação de Persistence of Vision, é um nome de fantasia, que é um traçador de raios, é um Ray Tracer, certo? Então, o que ele faz é isso. Ele calcula como é que seria a propagação de um raio luminoso saindo da câmera, interagindo com os objetos aí da sua cena, até chegar numa fonte luminosa, o que é que esse raio de luz vai sofrer, e a partir dessa construção, ele elabora uma previsão, aí, um modelo de como é que seria a imagem percebida por essa câmera. Existem alguns desses traçadores de raio que são muito sofisticados, inclusive eles estão começando a ser usados agora para gráficos, os processadores gráficos estão começando a usar essa metodologia, e os mais sofisticados eles são baseados em física, quer dizer que você faz a análise física realmente dos fenômenos que a luz está sofrendo quando interage com aquele ambiente. Os mais primitivos, eles não levam tanto em conta a física de verdade do problema, mas eles fazem apenas um traçamento de raios ali, eles tentam imitar a física artificialmente, porque é mais fácil, dá menos trabalho para calcular. O número de operações é menor e o cálculo fica mais rápido. O POV-Ray está meio na metade do caminho por aí. Ele não é exatamente baseado em física, mas ele consegue fazer uma simulação de vários fenômenos físicos, sem usar a fórmula física perfeita. Então, eu vou utilizar aqui, eventualmente, para fazer algumas demonstrações dos fenômenos que a gente quer observar. Às vezes, é difícil de você ver o fenômeno na prática, de imaginar qual é o efeito que ele tem. Por exemplo, eu não consigo fazer um espelho perfeito de verdade, ou então eu tenho um laser propagando no espaço, mas o laser é invisível enquanto ele está andando. Para enxergar o caminho feito pelo feixe do laser, eu preciso que tenha um meio espalhador aí,
Por exemplo, a gente viu, quando eu mostrei para vocês na aula passada, o laser propagando no ar, ele fica quase invisível. E você começa a ver o feixe quando ele entra na água, porque a água tem mais partículas, bolinhas de ar ou partículas de poeira que vão espalhar e tornar o feixe visível. Com um simulador desse jeito, a gente consegue criar esses efeitos desejados para ter uma observação mais fácil. Eu posso fazer coisas não físicas para poder demonstrar como é que a física funciona. Por exemplo, eu posso fazer um espelho perfeito que tem 100% de reflexão, ou então criar até coisas que não existem, como um espelho mais que perfeito, que reflete mais luz do que chega, só para demonstrar como é que essas coisas funcionam, certo? Então, esse traçador de raios aqui, ele obedece direitinho às leis de reflexão, de refração, e eu posso definir parâmetros como emissão e absorção em materiais. Então, dá para imitar direitinho algumas das coisas da física, e tem outros efeitos também que a gente vai discutir. Eu queria mostrar para vocês, esse é um software gratuito também, isso é importante. Se eu não estou enganado, o código dele é livre, você pode alterar se você for bom de informática, mas você pode usar também gratuitamente. Então, vocês podem, em casa, fazer o download, instalar esse programa e começar a rodar e fazer suas imagens, fazer sua renderização de imagens de computação gráfica, certo? Aí, aqui está um print screen que eu tirei da tela do programa. Quando você instala e roda pela primeira vez, ele vai abrir uma telinha parecida com essa aqui. É um editor de texto. O nosso arquivo aqui tem um código que vai descrever como é a cena, e depois, quando você aperta um botãozinho, ele vai interpretar quais são os objetos daquela cena ali, calcular a propagação dos raios da câmera até a fonte de luz interagindo com os objetos que você colocou na cena, qual vai ser a mudança de cor, luminosidade, etc. E no final ele vai desenhar uma imagem correspondendo à cena que você descreveu, aos objetos que estão interagindo ali com aquela cena. Então, para dar uma amostra de como é que isso funciona mais ou menos, está aqui uma cenazinha que eu fiz. Eu peguei um modelo já pronto dele lá, que é fácil. Ele tem uma cena de amostra que é uma caixinha de madeira com várias esferas dentro da caixa espalhadas pelo chão. Aí eu peguei esse arquivo de demonstração, apaguei a caixa e várias esferas, fiquei só com uma esferinha aqui. Uma esfera de madeira, certo? Em cima de um plano, um chão de madeira aqui, tá bom? E eu quero utilizar essa cena aqui para ver o que acontece se eu aplicar as leis de reflexão aí com um espelho. A gente pode tentar fazer isso fazer de novo aqui na programação. Às vezes não funciona, a linguagem não é tão fácil de fazer com que a linguagem obedeça o que você queria fazer, e faz o que você manda, não o que você quer. Mas essa aqui é a nossa cena sem o espelho, e a seguir eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu introduzir um espelho esférico nessa cena, certo? Aí o espelho esférico a gente pode construir da seguinte maneira. Eu construí da seguinte maneira. O chão parece espelhado, né? Já tem reflectividade no chão. Bom, mas eu construí o espelho da seguinte maneira. Eu fiz uma esfera. Na verdade, eu fiz duas esferas concêntricas. Uma delas com um raio um pouquinho maior do que a outra, acho que é 1% maior do que a outra. E fiz a subtração dessas duas esferas. É uma operação, um comando que tem lá no programa que ele subtrai, ele retira o volume de um objeto do outro. Então, eu acabei com uma casca esférica fininha. Essa casca esférica agora, eu vou fazer a subtração ou a intersecção da casca esférica com um cilindro. Aí eu coloco um cilindro cujo raio é comparável aí da ordem do tamanho do raio da esfera, de maneira que a minha casca esférica inteira vai se transformar numa calota esférica, algo parecido com uma calota de carro, né? Um pedaço circular, um círculo abaulado, de maneira que ele segue a superfície da esfera, certo? E aí depois eu aplico uma característica que ele chama de finish no programa, que é uma finalização para dizer as características do material dessa esfera que eu defini. Aí eu disse que a minha esfera era formada por um espelho perfeito, que reflete 100% da luz. Então, como ele reflete 100% e não tem índice de refração, não tem difusão na superfície, você nem consegue ver o espelho, você só consegue ver
as imagens refletidas nele. Para ver o espelho, você tem que colocar um espelho não ideal. Mas ok. Aqui está o resultado. Ó. Eu coloquei um espelho bem grande, e aqui atrás, essa coisa que vocês estão vendo, é a imagem formada por um espelho côncavo que está colocado longe da esfera. É um espelho bem grande aqui, muito maior do que a região da imagem. E essa coisa grande aqui é uma imagem da esferinha que a gente colocou. Aí, coisas que a gente está observando aqui. Eu estou vendo que ele formou uma imagem da esfera, mas essa imagem está distorcida. É uma imagem maior e distorcida. Porque isso aqui não está perfeitamente circular. Né? Se fosse uma imagem perfeita, sem distorção, a gente deveria ver um pedaço de um círculo aqui, representando mais ou menos essa esfera vista por trás, com seu perfil circular. Certo? Aqui eu estou vendo que ela não está bem circular, ela ficou meio alongada, porque os pontos da esfera não estão todos na mesma distância do espelho. Então, cada um deles vai ter uma distância da imagem para o espelho diferente. Isso causa uma espécie de distorção, que a gente geralmente despreza quando está na teoria básica aí dos espelhos, mas o programa aqui calcula a fórmula exatamente. Então, ele dá a imagem distorcida, como você veria na realidade. Certo? Isso aqui foi um espelho côncavo distante do objeto. Aí aqui tem mais uma demonstração, ó. Aqui eu coloquei um espelho côncavo, agora mais perto do objeto um pouquinho. Aí a imagem continua maior, continua com uma distorção, a esfera está parecendo alongada, e ela está um pouquinho menor, um pouquinho mais próxima e um pouquinho menor do que a anterior. E, finalmente, outra imagem aqui. Agora eu fiz o seguinte, eu girei meu espelho de 180 graus, então eu estou utilizando o outro lado da esfera, ao invés de ser o lado côncavo, é o lado convexo, é o lado de fora da esfera grande. E aí ele formou aqui uma imagem da minha esferinha que está menor do que o objeto. O espelho está próximo aqui, formou uma imagem menor do que o objeto. E essa coisa cinza que vocês estão vendo aqui é o reflexo do céu. Ele diminui as imagens e conseguiu refletir o céu aí, o que não é o chão, está refletido nessa parte de cá, tá certo? Que antes não aparecia. Bom, aqui está uma outra cena também para demonstração. Agora eu coloquei o chão diferente aí, um chão imitando um gramado, o céu nublado, e coloquei uma setinha aqui azul próxima do foco de um grande espelho esférico. Aqui dá para ver a casca esférica, a grossura da casca esférica está refletindo como um espelho plano. E a imagem formada aqui atrás, como o objeto está próximo do foco do espelho, primeiro, fica mais difícil de localizar a imagem, você tem que andar com a câmera um pouquinho até achar a imagem projetada no espelho. E essa região aqui, que está exatamente em cima do foco, ela fica muito distorcida, não forma imagem nessa região, a imagem fica formada no infinito e fica borrado aqui. Mas antes, logo um pouquinho depois do foco, ficou esse objeto, tem uma imagem ampliada aqui, distorcida, que corresponde à ampliação do nosso objeto colocado próximo do foco do espelho. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, o que a gente pode fazer é, eu posso mostrar para vocês como é que a gente constrói esses objetos de maneira mais detalhada, para a gente, talvez, usar esse software aí. Tá? Ele faz não somente reflexões, eu posso fazer qualquer tipo de espelho com esse programa, mas pode fazer também cálculo do índice de refração. Aqui tem uma imagem que eu achei na internet, que ele usou esse programa para fazer, imitar aí 3 lentes que estão afetando aí uma fonte de luz. Tem uma fonte de luz aqui, 3 lentes, e esse é o resultado de como a luz atravessa essas lentes aí, ela está sendo focalizada aqui por essas lentes finas, que são caracterizadas pelo índice de refração e pelo formato da lente. É o próximo assunto que tem ali na sequência no livro do Nussensweig, que a gente está olhando, tá certo? Pronto, então, os slides que eu tinha preparado para essa apresentação foram esses aí, acabou. Agora a gente pode dar uma olhadinha no programa aqui, ó. Essa é a minha versão do PowerRay. Eu aumentei aqui o tamanho da letra, para a gente ler melhor. E aqui está o arquivo com a descrição daqueles objetos. Esse arquivo está meio complicado, aí tem umas 100 linhas de código, mais ou menos, mas foi esse que eu usei para fazer aquele desenho.
eu copiei, na verdade, quase tudo do exemplo que ele deu, só fiz adicionar uns objetos extras aqui para formar o espelho. Aí eu posso explicar para vocês detalhadamente como é que se forma o espelho, se vocês acharem que isso é interessante. Agora, antes da gente mergulhar nesse programa aqui, eu quero dar um aviso que é o seguinte. Esse negócio é meio viciante. Vocês têm que tomar cuidado para não começar a fazer renderização o tempo todo e depois não fazer mais nada da vida, certo? Então, eu vou usar isso aqui como uma demonstração. A gente poderia certamente fazer imagens bem legais, cenas bem legais, ele faz animação, etc. Mas isso dá trabalho e facilmente você pode se perder aqui, perder o foco do que é que você quer fazer e ficar perdido aí fazendo figurinhas bonitinhas e parar de estudar os assuntos que interessam para a gente. Eu estou interessado nos fenômenos de ótica, para a gente entender também como é que se faz um programa como esse, tá certo? Um dia vocês podem precisar fazer um programa como esse aqui, ou pelo menos entender como é que ele funciona melhor. Então, o meu objetivo aqui vai ser utilizar esse programa para fazer demonstrações desse tipo, dos fenômenos que a gente está olhando no livro. Então, eu precisei fazer um espelho esférico, certo? Eu podia querer fazer um espelho que, ao invés de ser formado por uma casca esférica, ele tivesse um formato paraboloide. Esse programa aqui, essa linguagem do Paul Gray, ela permite também gerar objetos paraboloides. A gente pode depois ver como é que se faz o espelho parabólico, cuja seção é um paraboloide, e comparar a qualidade da imagem formada pela parábola com a qualidade da imagem formada pela esfera, para ver qual dos dois é melhor. Certo? Isso seria uma tarefinha interessante para a gente estudar, tá certo? Ok, então, se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouquinho como é que se formam essas imagens básicas aqui. Eu não sou especialista nesse negócio, minha área não é computação gráfica, eu não sei usar direito, mas eu lembro um pouquinho de geometria, do curso de matemática que eu fiz no milênio passado. A gente pode tentar fazer objetos aqui. Vamos apanhar um pouquinho, a gente consegue fazer uns objetos simples, pelo menos para testar. Como é que está esse programa agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o programa aqui e ver o que acontece, certo? Ó, ele gerou para mim, fica tocando essa música chata quando acaba, eu vou depois desligar o aviso que acabou o cálculo, mas está aqui, ó, eu executei o programa e ele gerou essa imagem que eu já tinha mostrado para vocês antes. Aí como é que eu gerei essa imagem? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver alguns aspectos do programa, certo? Alguns detalhes aqui do programa. Desde o começo. Essa parte aqui eu copiei, ele está importando, está incluindo aqui arquivos de biblioteca que contém texturas de materiais aí, de materiais e cenas. Tem aqui 4 câmeras definidas no programa, você pode escolher qual câmera você quer usar. No caso, eu estou usando aqui a câmera 0. A câmera é o observador que vai ver a imagem. A câmera 0 ela é especificada por essas características aqui. Ela tem um ângulo de visão de 75 graus, ela fica localizada nessa posição, isso aqui são as coordenadas x, y, z da câmera, e é uma câmera direita, tem essas outras palavras-chave aqui. Direita, isso aqui é a razão de aspecto da imagem que ela vai ver, é o número de pixels no eixo x e no eixo y, certo? E aqui é a direção para onde a câmera está olhando. Ela está olhando para o ponto 0, 1, 0 no espaço tridimensional. Tá bom? Ok, então isso aí da câmera. Aí, continuando aqui. Aqui, primeiro, eu fiz um declare, que é como se fosse uma definição que você pode usar no futuro, certo? É uma construção de um objeto que você pode usar no futuro. E depois eu digo, a câmera que eu vou usar vai ser a câmera 0, e aí só pode ter uma câmera na cena, porque não tem como você ter 2 olhos, né? Não tem como fazer a cena em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí depois tem uma fonte de luz aqui, que está comentado aqui, dizendo que é o Sol. Isso aqui está representando o Sol. Tem as coordenadas bem grandes, significa que é uma luz distante, e tem a cor aqui, é uma luz branca, com coordenadas grandes, vai ser a iluminação total da cena. Tem também aqui o céu, certo? O céu é um plano
Isso aqui é a localização do plano. Uma textura aqui, esse é o pigmento, é como se fosse a cor que vai ficar por cima do plano. Esse bozo é uma coisa que dá uma turbulência para imitar as nuvens, que a gente gostaria de desenhar no céu. Essa parte não é tão interessante para a gente, vou pular aqui. Tem aqui a iluminação, o céu está iluminado 100%, e a difusividade da superfície, e uma escala aqui que faz ele ficar grande. Depois tem um fog. Um fog é uma neblina que está imitando aí a absorção de luz que acontece naturalmente na atmosfera, quando você olha em distâncias grandes, é como se fosse uma neblinazinha que vai absorvendo a luz quando ela se propaga numa distância grande. Esse fog aqui, ele tem uma certa amplitude, eu não sei a sintaxe direito, não estudo isso direito, mas aqui nessa imagem, se você prestar atenção, essa região aqui está meio azulada, vocês estão vendo que aqui está meio apagado, nessa parte aqui, ó. Isso aqui é a neblina que a gente introduziu. Essa parte aqui tem uma neblina, essa parte mais distante do espelho, esse apagamento aqui acontece de propósito por causa desse fog que foi introduzido para tornar a cena mais realística, como se você estivesse observando esse negócio a uma distância muito grande. Aí a absorção da atmosfera, o espalhamento, diminui a quantidade de luz e faz com que as imagens fiquem menos nítidas, diminui a luminosidade. Ok. Aí aqui tem o chão. O chão é um plano apontando na direção Y. Aqui tem uma textura para o chão, é um pigmento que tem uma cor, que isso aqui deve ser verde, certo? E tem bumps aqui, isso é a textura da grama. Certo? Isso aqui é a descrição do chão. Aí aqui, essa parte eu parei de copiar, copiei todas essas estruturas aqui de um exemplo que ele tinha anteriormente, e aqui eu comecei a fazer o meu programa com os meus objetos que eu queria para a nossa cena, para a gente estudar o espelho. Primeira coisa, eu quero ver um objeto para formar a imagem. Então, eu vou definir aqui esse meu objeto. Eu declarei aqui uma textura para a seta. O meu objeto vai ser essa setinha azul. A textura dela vai ser um material que eles chamam aqui de pigmento, a superfície do material, um pigmento que tem a cor azul, certo? E ela é finalizada com uma difusão, um material de aspecto difuso de 0,3. Esse aqui significa que a luz vai difundir sobre a luz vai ser difundida por esse objeto, que é o que acontece naturalmente, reflexão difusa. É como você tem, por exemplo, a luz refletida numa folha de papel, não é um espelho liso, mas o papel reflete luz. Se você pegar uma folha de papel e iluminar com a lanterna, você vai ver que aquela folha de papel ela funciona como uma fonte de luz secundária, certo? O papel ilumina a sala. Se você apontar a sua lâmpada para a parede vai iluminar a sala, porque ela vai refletir a luz da lâmpada. Só que não é uma reflexão como se fosse um espelho. Quando a gente quer reflexão tipo espelho, de uma superfície lisa, aí você usa a palavra-chave aqui que chama reflection. Isso aqui é reflexão de uma superfície lisa. A reflexão difusa de um objeto que é rugoso na escala microscópica é esse diffuse aqui. Então, 0,3 significa que a minha setinha, ela reflete um pouco de luz. Se você botar 0 aqui, eu acho que ela vai ficar com aspecto liso demais. Ok. Aí, o que mais? Pronto. Agora eu estou fazendo aqui. Declaração seta. A seta vai ser a união de um cilindro com essas coordenadas aqui e um cone, certo? A minha setinha aqui está muito longe, não dá para ver a seta direito, mas eu posso aproximar, vamos aproximar a câmera para a gente ver a seta melhor, aí a explicação vai ficar mais fácil. Minha câmera está agora a uma distância menos 12 aqui, eu vou comentar essa linha e vou copiar e colar esse número mais perto. O objeto está em torno do 000. Eu vou colocar a câmera aqui no 1, 1, menos 1 e 0. Vamos ver o que acontece aqui. Olha a minha seta, onde é que está. Mas aí está perto demais, eu não consigo mais ver o chão. Eu vou aumentar um pouco a altura está no Y aqui, o Y está orientado para cima, eu vou botar na altura 2, para ver se a gente consegue ver a seta de cima.
Pronto. Agora está muito alto, né? 1.5 estava bom. Pronto, um pouquinho maior. 1.6, 1.7. Pronto, deu para ver a seta toda. Então, como vocês estão vendo aí, essa minha seta é a união de um cilindro que começa no ponto 000 aqui embaixo, partindo do chão. A outra extremidade do cilindro está no ponto 010. O 1 aqui na direção Y é a parte de cima, certo? Então, cilindro daqui para cá. E esse aqui é o raio do cilindro 0.05. Então, um cilindro fininho, tá bom? A altura dele aqui é 1 e o raio é 0.005. Aí depois tem a união desse cilindro com o cone. Para especificar o cone, você diz o raio, o centro e o raio de dois círculos. Tem um círculo aqui no 010, que é exatamente onde o cilindro acabou, essa parte aqui em cima, com raio 0.1, então ele é o dobro do diâmetro do cilindro, certo? E aqui tem um outro círculo na coordenada 0, 1.2 e 0, então ele é um pouquinho mais alto, é o topo aqui em cima, e o raio desse círculo de cima é 0, porque eu quero a seta pontuda. Se eu quisesse um tronco de cone, eu botava um raio finito aqui, um pouquinho maior do que 0, essa ponta seria mais arredondada. A base da seta está na origem 000. Ok. Agora, quando eu dei esses comandos declare aqui, esses objetos eles foram... É como se eu tivesse definido quem são esses objetos, mas eu não criei uma instância para eles. A parte da instanciação é feita por esse comando aqui, object, certo? Eu vou criar um objeto do tipo seta. O tipo, isso aqui é a definição do tipo seta. A seta é isso. Quando eu faço object arrow e depois texture arrow texture, aí ele vai criar a seta e vai pintar essa seta com aquele pigmento que eu defini antes. Então a ideia é essa. Aí quando eu dou esse comando aqui, a seta apareceu. Já tinha feito o chão e o céu antes, agora tem a seta também. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, declaro o raio interior, inner radius, é 20, e o raio exterior, outer radius, é o raio interior multiplicado por 1.01. Então, ele é 1% maior do que o raio de dentro. O raio de fora é 1% maior do que o raio de dentro. Isso aqui, vocês já desconfiam, são os raios das esferas que eu vou usar para construir a casca esférica. Aí aqui, ó, declare spheric shell. Isso aqui foi eu que inventei, certo? É a diferença entre uma esfera que tem o centro no ponto 000 e o raio igual ao raio exterior, que é 20 mais 1%, subtraída de uma esfera que também está no ponto 000, cujo raio é o raio interno, que é um pouquinho menor do que esse de fora, certo? Aí o resultado dessa subtração aqui vai dar uma casca esférica, por isso que eu dei esse nome. Só que eu não quero só a casca esférica, eu quero uma calota esférica. Então, o próximo comando aqui é o intersection. Intersection do objeto, que é a casca esférica, que eu estou criando agora esse objeto, com um cilindro, onde a coordenada do primeiro círculo que define esse cilindro aí, vai estar a 2/3 do raio interno, e depois nas coordenadas y00, quer dizer, é um cilindro que vai estar deitado, e depois tem aqui o outro círculo que define esse cilindro está no raio externo, mais 0.01, então ele vai passar um pouquinho do final da esfera e vai até passar da esfera de fora, e depois as coordenadas y, x e z dele são iguais a 0, então esse cilindro está deitado, e o raio dele é igual ao raio externo, para ter certeza que ele vai englobar toda a esfera aí. Eu não sei se ficou claro aqui, eu poderia desenhar esse cilindro e a esfera novamente. Eu fiz isso desenhando para poder ver se eu estava fazendo o desenho correto, mas eu posso desenhar aqui para vocês, só para mostrar como é que isso fica. Deixa eu abrir uma nova figura aqui, deixa eu ver.
o meu raciocínio foi o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu fiz uma esfera, uma casca esférica aqui grandona, faz de conta que isso é a casca esférica. Aí depois eu defini um cilindro que passa aqui. Assim. Ups. O cilindro vem até aqui, ele passa um pouquinho da esfera. Certo? Aqui eu desenhei um corte plano, mas é um cilindro em 3 dimensões. Ele passa um pouquinho dessa casca da esfera. Quem é a intersecção desses dois objetos? Bom, qual é a parte do volume que eles têm em comum? Vai ser só essa cascazinha esférica, essa calotazinha esférica, que está aqui no meio, que faz parte do cilindro. O cilindro vai cortar todo o resto da casca esférica que está fora desse intervalo, certo? Essa regiãozinha aqui. Bom, eu não sei desenhar direito, mas essa regiãozinha ali é o que sobra. E isso aqui é o que eu vou usar como espelho, tá bom? O espelho é uma calota esférica, como se fosse um círculo bem grande. E aí, depois de ter feito isso, depois de ter feito o cálculo da intersecção desses dois objetos, da esfera da casca esférica com o cilindro, aí eu fiz mais uma translação aqui, que é o seguinte: o 000, nessa minha figura, ele está no centro da esfera, certo? Deixa eu botar de outra cor. O ponto 000 está aqui no centro da esfera, que corresponde também ao centro desse cilindro. Mas aí, se eu for fazer operações matemáticas com essa casca que está deslocada aqui do raio R, fica meio complicado porque o espelho já está muito longe do centro. Então, por exemplo, se eu quiser girar o espelho, fazer um giro dele já deslocado com respeito ao centro vai causar um grande deslocamento lateral também. Então, antes de fazer qualquer operação, eu vou fazer uma translação, vou trazer a minha casca esférica, que estava lá longe, eu vou trazer ela para perto da origem, ela vai ficar transladada para cá, vai ficar aqui perto do zero, certo? Aqui eu deixei mais uma translação para a gente poder ver. A ideia é essa. Eu fiz uma translação para cá, de uma distância que é igual ao raio da esfera. Esse aqui, ó. Translate menos inner radius na direção x, certo? Então, ela estava fora do zero, eu puxei para perto do zero. A distância que você tem que andar é igual ao raio interno. Aí o começo do espelho vai bater no zero. Pronto. Então, isso foi uma declaração. Aí agora eu vou criar o objeto usando esse comando aqui. Objeto, spherical cap, que é a calota esférica. E depois eu aplico esse pigmento aqui. No caso, é um pigmento branco, só tem a cor branca. Quer dizer que, se não tivesse reflexão, a gente veria a esfera branca lá. Mas aí eu ativei esse finish aqui, que é uma reflexão de 0,99, uma iluminação ambiente igual a zero e difusão de 0,05, significa que a gente consegue ver o espelho. Você não vê só as imagens, porque não é um espelho perfeito, é um espelho quase perfeito. Ele reflete muito bem, mas tem um pouquinho de difusão, então dá para ver a superfície do espelho, que é o que acontece com os espelhos de metal, normalmente. Esse meu espelho aí ficou parecendo metálico. Pronto. Depois de criar o meu espelho em cima da posição 0, eu fiz uma translação aqui no eixo X, afastei o espelho de 14 unidades, o raio interno, lembre-se que era 20, certo? Então ele está deslocado aí mais do que 2F. E aí, depois de deslocar, eu ainda faço mais uma rotação para poder ele ficar atrás da figura aqui, porque eu estou olhando em outra direção. Isso aqui é uma rotação de quase 90 graus, para o espelho ficar depois do objeto e eu poder ver a imagem refletida em cima dele. Então, se a gente voltar lá a câmera para onde ela estava, a gente vai ver que o espelho está lá atrás. Já dá para ver o começo do espelho aqui, ó. O meu espelho ele vai na direção y negativa, certo? A esfera se estende lá para baixo, a casca esférica se estende lá para baixo. Aqui ele está sendo cortado pelo chão, ele está fazendo a imagem do chão também. O chão está batendo no meio do espelho, dividindo ele na metade. Então, se a gente voltar aqui, deixa eu botar uma distância grande na câmera de novo. Vou botar aqui 15, 12, né, que tinha. Tá ali, ó. O chão tá passando aqui na metade do espelho, mais ou menos.
Certo. Perguntas? Tranquilo? Vocês entenderam, eu acho que não entenderam tudo, mas estão entendendo uma boa parte do que eu estou falando, né? Ok. Agora, um feedbackzinho. Vocês achando esse negócio interessante ou isso é chato? Vocês querem voltar para estudar as propriedades ópticas pelo livro do Moisés ou a gente faz um por aqui para aprender essa linguagem? Eu não quero aprender tudo porque é extenso, tem muita coisa. Se for parar para aprender essa linguagem aí, a vida nela tem que ser outro curso. Professor, boa tarde. Eu tenho uma dúvida que ficou da aula passada, se o senhor não se importar, claro. Pode perguntar, Alisson. Porque assim, eu fiquei imaginando se seria possível, teoricamente, construir alguma espécie de aparato que fizesse como se fosse um holograma de uma imagem qualquer, feita pelo computador ou não, de qualquer forma, um holograma que a gente pudesse manipular a partir de lasers. Isso é teoricamente possível? Sim, esses hologramas existem aí já há muito tempo, desde a década de 50. São feitos com lasers. O que é o holograma? É uma imagem que tem o aspecto tridimensional. Quer dizer que os raios de luz percebidos pelo olho do observador dependem do ângulo em que você está observando, e eles reproduzem exatamente, aproximadamente, pelo menos, o que acontece com um objeto verdadeiro. É uma espécie de enganação que você faz com o olho para fazer com que os raios de luz cheguem no olho do observador de acordo com o ângulo, como se fosse um objeto, quando na verdade não tem um objeto naquela posição. Eu lembro que o senhor falou sobre o lance do relógio exposto da loja e fiquei imaginando. Aí eu fiquei imaginando se seria possível que a gente não mantenha o holograma estático. Eu imagino que já deve ser conhecido de muito tempo que fazer uma projeção em 3 dimensões, né, tipo como se fosse literalmente o objeto ali, né? Imagino que isso seja possível, mas haveria alguma forma de eu interagir a partir de laser, alguma coisa assim, para fazer com que ele se mexa, ou com que eu possa mover ele de um canto para o outro? Ou dentro de um eixo, dentro do próprio eixo, alguma coisa assim? Se você mover o espelho ou mover o objeto do qual você está fazendo a imagem, ele vai se mover, né? Por exemplo, eu fazer isso sinteticamente, sem ter um objeto de verdade. Você pode usar projetores de laser que produzem essa imagem aí sintetizada. Então, no caso, de fato, existe um aparato para isso? Sim, sim. Existem, por exemplo, modelos de televisão que funcionam com 3D, onde você não precisa de óculos. Porque eu fiquei imaginando, no caso, eu não sei, eu acredito que eu tenha visto que eu curso Química. Então, eu fiquei imaginando que seria bem bacana para, por exemplo, dar aula de Química, mostrar as moléculas e, de alguma forma, fazer elas se mexer, eu conseguisse mover as moléculas, alguma coisa desse tipo. Seria bem útil. Certo, certo. Bom, para química, para essa aplicação aí, já existe software, por exemplo, que utiliza realidade aumentada. É mais fácil do que você fazer um holograma de verdade. É você simplesmente ter uma imagem numa tela, num telefone celular, por exemplo, ou no óculos de realidade aumentada, onde você tem marcadores no papel, por exemplo, no cartão, tem um código de barras, e aí o computador desenha, calculando ali o ângulo aparente daquele código de barras, que serve de marcador da posição, ele faz o desenho da molécula em 3 dimensões, e aí você pode girar a molécula, perceber ela com a estrutura tridimensional.
Mas isso é muito mais fácil de fazer se você não tiver que fazer o holograma, porque para o holograma você precisa de hardware especializado. E o telefone celular, a tela, todo mundo já tem. Ok, obrigado, Então, professor. eu achei um vídeo. Sim? Oi? Por favor, prossiga. Eu achei um vídeo aqui, ó. Esse vídeo é uma demonstração do aparatozinho que eu falei. Ó, tá vendo esse porquinho aí? Tô. Esse porquinho, esse porquinho parece real. As pessoas estão botando a mão tentando pegar nele. Só que ele não é Mas real. veja só, ele é uma imagem que está sendo projetada por um espelho côncavo que está dentro dessa cavidade aí, ó. Ah, tô entendendo. Lá dentro tem um espelho, o porquinho está lá embaixo e lá em cima você tem uma imagem real projetada do porco. Caramba, legal, bacana. É, isso aí Só que no é o caso melhor, ele... é o holograma mais realista que eu já vi. Oi? É o holograma mais realista que eu já vi. Realmente é como Não se ele precisa de estivesse óculos ali em especial, cima desse côncavo, né? Desse espelho. Aí no caso, é, existe alguma, por exemplo, um porquinho desse, a imagem dele. Seria possível manipular esse porquinho ou só movendo o porquinho que está embaixo? nesse caso aqui, o aparato é só um espelho, certo? Então, quem quiser mover o porco vai ter que mover um pouco de verdade lá embaixo. Esse aqui não é sintético, ele é um pouco de verdade. É a imagem Sei. do porco de verdade. É possível você, ao invés de ter espelho lá, ter Desculpa, professor, alguma mas espécie está de cortando um aparato pouco. projetor que emite raios de luz. Você pode ter um aparelho que seja capaz de emitir raios de luz na mesma configuração que formaria uma imagem de um objeto. Só que uma tela convencional não faz isso, tem que ser uma tela especial, onde você regule o ângulo de emissão dos feixes de luz que estão saindo Sim, da sim, tela. compreendo. Numa tela comum, como a tela de televisão, numa tela de televisão computador, a luz sai em todas as direções. Então você não consegue formar a imagem tridimensional, porque independente de qual seja o ângulo do seu olho, você vai ver os mesmos raios, a imagem é plana. Sim, percebo. Se eu pudesse criar uma tela em que luz eu controlasse a direção do raio de luz, aí eu podia simular a direção do raio de luz emitida por um objeto verdadeiro. Aí eu faria uma imagem tridimensional. E a gente pode, essas coisas existem, tem várias técnicas para fazer isso. Algumas dessas técnicas são baseadas em óculos especiais que você precisa. A câmera vai emitir, por exemplo, duas imagens e o óculos sincroniza com uma delas para um olho e com a outra para o outro olho. E com isso você forma uma imagem tridimensional. O cinema 3D funciona assim. Certo? Ok. Tem outras técnicas mais sofisticadas em que o transmissor, a tela da televisão é especial, é uma tela um pouquinho mais grossa e ela tem microlentes que permitem desviar a direção da propagação do raio e você consegue, com um programa adequado no computador, controlar essa direção da emissão e causar o efeito tridimensional também. Isso Mas aí essa é é uma interessante. tecnologia que não é... Seria bem legal. Ah, o professor Miguel está É perguntando, interessante. formação de imagem igual a holograma? O holograma é uma imagem tridimensional, certo? Normalmente a gente chama de holograma quando você faz essa imagem tridimensional usando propriedades de interferência de luz, usando interferometria. E para ter uma boa fonte de luz com interferometria, você precisa de um laser. É isso que a gente chama de holograma. É uma tecnologia até já antiga, tem quase 100 anos. Ok. Professor, no futuro eu vou mandar um e-mail para a gente conversar um pouco mais a respeito disso. Eu vou deixar o espaço aberto para quem tiver mais dúvida. Obrigado. Ok, disponha. Bom, eu queria só mostrar para vocês o PowerArray. A gente já esgotou o tempo da aula de hoje. É divertida essa nossa aula, dá vontade de ficar mais tempo, né? Mas eu vou ficar por aqui. A gente pode encerrar a conversa, ou conversar sobre dúvidas, etc. E vocês podem também conversar lá no fórum. Tentem mandar mensagens no fórum para
interagir entre vocês também, isso é importante, certo? Não só conversar com os professores, mas também conversar com os colegas. Ok, professor. Obrigado. Tá bom, então ficou a dica aqui o seguinte: existe o POV-Ray, ele pode ser usado para a gente simular espelhos planos, espelhos curvos, que podem ser esféricos ou parabólicos. Ele pode ser usado para simular lentes, água, qualquer coisa, certo? Ele imita bem alguns dos processos físicos que a gente gostaria de estudar aqui. Então, nós vamos continuar seguindo pelo livro. Eventualmente, vamos voltar aqui no POV-Ray, fazer uma imagenzinha simples. Por exemplo, como é que eu faria uma lente delgada? Aí vai ser o assunto da próxima aula, certo? Tem aqui no livro, ó. Cadê o livro? O próximo assunto do livro aqui é como é que a gente faz lentes, certo? Cadê? Superfície refratora. Ele começa com a superfície refratora esférica, depois faz duas superfícies que vai dar uma lente. Lentes delgadas aqui, ó. Olha o formato dessa lente. Parece uma intersecção de duas esferas, certo? Tem uma esfera grande aqui, tem uma esfera grande aqui. A região do espaço onde elas se interceptam, você pega a intersecção, coloca um índice de refração N2 diferente do índice de refração do ar. Quando a luz passar por aqui, ela vai sofrer uma refração e a gente pode estudar como é que vai ser a imagem formada por essa lente. Tarefa de casa para vocês, para a gente se preparar para a próxima aula. E eu vou ficar por aqui, tá bom? É isso mesmo. Hugo,